pessoal fala assim, fenício, esse é um termo inventado, que na real é um termo inventado pelos gregos, né? O nome real desse povo é cananeu, é os cananeus, que é lá de Canaã e tudo mais, né? Eles eram chamados assim porque vendia púrpura, que era a questão, a púrpura, né? Que são os pigmentos do tecido ali. E em grego significa poinix, que em português passou para a questão dos fenícios. Essa embarcaçãozinha, né, detalhada. Vamos falar um pouquinho sobre... Vou passar bem rápido aqui, ô Rafa, só para a gente ganhar tempo, tá? Porque no vídeo já foi bem elaborado. O alfabeto dos fenícios, ele é muito rico, né? E eles, então, foi feita comunicação escrita pelo hieroglifo de escrita cuneiforme do alfabeto fenício, que usava grego e um pouco do Egito. E aí criou essas letras, né? Deixa eu abrir aqui. Que são 22 letras, sendo todas elas consoantes, para você ter uma ideia. E interessante, países como o Oriente não usavam essas letras, né? Também. Países como Coreia e Japão já tinha esse costume, e árabe também, exemplo de usar essas letras do fenício. Os fenícios no Brasil, o que acontece? Tinha o Padre Souto, na época, e ele era muito ligado à questão do papado, né? Com os reis e tudo mais. E nessa época, 1809, existia um outro monumento também que ele olhava para o rio, né? Que é esse aqui, ó. É uma das pinturas, que é a Pedra Santa da Cabeça contemplando o lago. Aqui, alguns relatos históricos falam que esta pedra ela foi esculpida pelos os fenícios e caracterizava o quê? Uma mulher. Uma mulher olhando para as águas escuras ali do rio, né? E esse padre Souto, o que ele fez? Ele entrou em contato, né, com o Instituto Geológico da época lá e fez uma petição para destruir esta imagem aqui, alegando que era pagã. E ele chegou e conseguiu destruir a imagem, né, alegando que era pagã. E interessante, ele tentou também uma manobra política, pediu também para destruir o Morro da Gávea, porque isso ia ferir muito a questão da igreja, o paganismo e tudo mais, por parecer muito, né, a esfinge e tudo mais, e aí ele não foi acatado a questão da destruição do Morro da Pedra da Gávea, mas, né, essa pintura aqui da Pedra Santa, que era um ícone, foi destruído, né, por causa da religião aí querendo dominar. Acredita-se, pessoal, que a Pedra da Gávea tenha sido a primeira montanha vista pelos marinheiros da expedição portuguesa, em 1502, né? A princípio, a tripulação era feita pelo capitão Gaspar Lemos, né? E do seu barco ali, ele avistou a Pedra da Gávea. E aí, por isso, e interessante, o nome da Pedra da Gávea, ela se dá a respeito de um cesto da Gávea. O navio dele tinha um cesto que parecia na cabeça ali, aonde os marinheiros subiam, né, para verificar a questão de encostas, navios, pedras, e através de um monóculo eles avistou a Pedra da Gávea. Então eles batizou a Pedra da Gávea justamente por causa do cesto da Gávea, né? Olhando de lá. Então, se vocês querem saber por que o nome Pedra da Gávea, justamente foi batizado por causa do cesto de um navio que estava chegando na costa ali, né, em 1502. E a Pedra da Gávea também, a composição dela é de granito, totalmente de granito gnese, que representa o maior monolito à beira do mar, mundial, na realidade. O monolito é a estrutura geológica, né, da montanha, e a altura dela é de 842 metros. E ela está situada ali no Parque Nacional da Tijuca. Essa esfinge eu deixei do lado aqui e vou estar explicando logo abaixo aí a respeito disso. Na Pedra da Gávea é possível, essas marcas elas foram estudadas no século XX. E embora alguns acreditem, né, de rachadura, ranhura, sinais naturais,
vários historiadores antigos, igual o Bernardo Ramos, constatou e defende a ideia, né, no século XX ali, 928 até 930, a respeito que é uma gravura fenícia mesmo. Não existe a questão de erosão ou, ou, ou obras da natureza, porque eles queriam de qualquer maneira tirar essa questão da legitimidade, né? É igual fazem hoje no cotidiano, tentam tirar e encobertar tudo isso. O brasileiro Bernardo Ramos, né? Ele identificou as palavras fenícias, e interessante, a palavra fenícia, a leitura dela se baseia da, da, da direita para a esquerda. Deixa eu pegar aqui. Vamos chegar lá com o que o significado da cabeça, né? Essa imagem aqui, o Rafael, eu coloquei do lado aqui, ela era seria a imagem do Morro da Gávea. Ali você teria o rabo, né, que quebrou questão de natureza e tudo mais, e teria essas asas e a questão dessa esfinge aqui. Vários historiadores acreditam ser uma esfinge brasileira. A gente tem informações, Garibaldi, que no período que eles chegaram aqui, o nível das águas ainda era bem elevado. As pessoas acham que depois de um tempo que as águas elevaram, depois elas desceram também. Então houve uma época que as águas aqui nessa região, no litoral brasileiro, né, pelo que a gente conhece, porque ocorreram muitas mudanças no nível das águas. Em alguns momentos ficaram algumas partes submersas, outros momentos as águas desciam, né, como é hoje. Então, no passado, é possível que eles chegaram de barco até lá em cima, até aquela região lá, porque tinha água cobrindo, né? Show de bola. Tá, vamos ali. O que está escrito nessa imagem aqui, ó? Está escrito Bet Baal, fenício, Tiro primogênito de Badesir. Tiro, a cidade de Tiro, lembra? Que o fenício lá mostrando a cidade de Tiro, quem que eram os governantes da cidade. Em outras traduções diz que é Bet Baal e Et Baal, que seriam irmãos gêmeos, filhos de Badesir. Essa tradução, Rafael, ela foi feita pelo José Henrique, da Sociedade Brasileira, né? E constatou a veracidade, e esse Tiro e Bet-Baal seria primogênito e seria líderes da região das Fenícias. Então, não existe nenhuma comprovação científica na academia trazendo isso à tona. Isso ficou escondido ou já foi confirmado essa presença fenícia, essas inscrições fenícias, essa tradução, ou ficou no mera especulação ou teoria de conspiração para as pessoas? Na realidade, esse aqui, ó, é um relatório. É um relatório de arqueologia. E, na realidade, esse padre solto, com o reverendo e uns outros autoridades, eles passaram por cima, falando que era questão de marca geológica, que era questão de ventos, enfim, né? E não prosseguiu na questão da pesquisa. Mas já os pesquisadores, né, mais, igual eu te falei, o José Henrique, né, que foi fundador da Sociedade de Teolofia, né, brasileira, ele já constatou isso. A questão do Bernardo Ramos também constatou a questão da legitimidade das letras, né? E não é só isso que dá a legitimidade da questão do Morro da Gávea. Existem vários indícios, igual a desse Robert Frank Max. Ele é um arqueólogo norte-americano, ele esteve aqui no Brasil para fazer a pesquisa na questão da Baía de Guanabara. E interessante, em 1982. E ele fez um mergulho ali na Baía de Guanabara. E ele achou algumas ânforas. Essas ânforas foram entregues, né, para o governo do Brasil. E interessante, o que aconteceu? Esse aqui é um jornal do Globo.
E é interessante aqui, ele vai relatar que foi entregue às ânforas brasileiras, vou até ler aqui. Olha, caso das ânforas brasileiras fenícias na Baía de Guanabara. Sempre foi tratado com maior sigilo, e sua descoberta foi revelada somente um ano depois, em 1978, com informações vagas. Interessante, ó. Sempre tratando todo esse tipo de achado como sigilo. É o que muitas vezes a gente vem passado em questão de tentar revelar, questão de Ratanambá, outras arqueologias, e o povo sempre querendo ocultar e deixar no sigilo, para que a população não venha realmente saber qual que é a verdade, né? E aqui embaixo, aqui, Rafael, ó, vai falar que aqui, ó, arqueologia pré-histórica, trabalha com o Museu da Marinha, disse que as peças com capacidade de 36 litros estão guardadas pelo governo brasileiro em local sigiloso. E eles mostrou, contudo, um prato encontrado na Baía de Guanabara, de São dos Santos, cuja origem fenícia comprovada. E olha qual que é a data de fabricação dele. 1256 anos antes de Cristo. Vai mais além ainda, que no jornal brasileiro falou que as ânforas fenícias, certo? Daí eles não deixaram ele apresentar a ânfora fenícia, e ele apresentou um prato de 1256 a.C., comprovando a questão de vestígios dos fenícios no Brasil. Só que, eu pesquisando, jornal New York Times também falou a respeito desse pesquisador. E olha interessante essa matéria aqui. Visita o Brasil com evidências encontradas na Baía de Guanabara, falando sobre os romanos. As ânforas que ele falou lá, foi aqui no jornal brasileiro, falou que foi romanas, aí já contradizeu, né? E interessante aqui no cantinho, se você pegar no cantinho aqui, essa aqui é uma matéria do New York Times, ela tá meio apagada, porque eu tinha que comprar um negócio lá e muito burocrático, eu não consegui. Mas aqui do ladinho aqui, ó, você vai ver lá, ó, indicação do quê? Romano. No New York Times já saiu romanos. Ânforas romanas e a questão dos fenícios. Então, para você ver, não foi só os fenícios. Né? Você pega um jornal falando sobre o Brasil, querendo deixar só os fenícios, porque já tem a escrita e eles já têm que se virar com isso. Não, beleza, já tem escrita, vamos pôr tudo no mesmo pacote que está valendo. Mas aí qual que seria o erro de um pesquisador americano desse falar que era ânforas romanas no New York Times e falar da pesquisa? E aqui do ladinho aqui, ó, o que aconteceu com ele? Foi banido do Brasil, o explorador. Não pode vir e nem continuar a questão de pesquisas no Brasil. Então, essa tem sido a manipulação de anos e anos que o governo, pessoas, né, do alto escalão tentam fazer para tampar uma história dessa. Pensa tanto que a história seria mais, como eu posso dizer, rica em detalhes, nós sabendo que os fenícios, 825 anos antes de Cristo, estavam aqui no Brasil, e aí tem relatos de pratos de 1256 anos aqui na nossa terra. Interessante. É uma outra revista da época também, que eu consegui encontrar. E olha o título dela. Revista da Semana transmite aos seus leitores sensacional descoberta que vem revelar a passagem das fenícios pela Guanabara, 850 anos antes de Cristo. Só que no relatório eles falaram que é tudo marcas feitas pelo tempo. Interessante isso aqui, ó, tá esculpido lá no Morro da Gávea. E interessante, ele tem 15 metros de altura, 7 de largura, e a cova dela é de 2 metros, entendeu? Na pedra. E aí tem relatos que nesse local seria alguns, né? Alguns falam que seria portal para outras terras, fala que tem túneis ligando a Serra do Roncador, Amazônia, vários túneis intercalando esses locais. E tem mesmo, viu? Subterrâneos. Existem túneis fazendo conexão com a Pedra da Gávea, aquela região toda ali, subterrânea, e vai diante do Brasil inteiro, né? Pegava o caminho de Piabiru, chegando lá na Serra do Roncador, chega em Minas Gerais também, uma parte chega até a Bahia, né? E vai embora, até chegar na Amazônia.